Olá galerinha, aqui professor Thiago e hoje nós vamos falar aqui sobre a Revolução Praieira. A Revolução Praieira se insere dentro do contexto no segundo reinado no Brasil, revolução essa que aconteceu entre os anos de 1848 até 1849. Tá certo, galerinha? Essa revolução, essa revolta praieira que acontece no Nordeste brasileiro, ela é bem emblemática, bem significante para nós conseguirmos contextualizar o que está acontecendo politicamente no mundo em meados do século XIX, ou seja, na metade do século XIX. Antes de começarmos a falar sobre a Revolução Praieira, eu quero que você dê uma olhada nesse slide, que através dele eu quero expressar o meu sentimento nesse momento. Tá certo, galerinha? Voltaremos. Pois então, pessoal, o mundo é em sincronia, politicamente falando. A Revolução Praieira ela não pode ser compreendida sem se entender o grande contexto político internacional na metade do século XIX. Galerinha, vamos dar uma olhada aqui então nas características dessa revolta, dessa Revolução Praieira. Ela é um movimento liberal, é um movimento protagonizado por liberais. Esses liberais desejavam que o federalismo fosse empreendido como uma forma política no Brasil. Os liberais buscavam a liberdade de imprensa, o fim do voto censitário e o fim do poder moderador. Vamos tentar compreender esse negócio aqui, o movimento liberal. O liberal ele sempre tem esse ideal de estabelecer relações comerciais, estabelecer relações mercantis, sem o Estado estar estabelecendo entraves, sem o Estado, sem a intervenção do Estado. O liberal quer liberdade de mercado e liberdade política para estabelecer as suas relações comerciais. O federalismo que eles buscam aqui, galerinha, só antes de eu falar do federalismo, por que o nome da revolta é praieira? Essa revolta ela acontece na província de Pernambuco, província do Nordeste do Império Brasileiro, e Pernambuco ele já tem esse histórico de revoltas. Lembram lá no período joanino, no período que aquele rei medroso veio fugindo de Napoleão para o Brasil? No período joanino, em 1817, aconteceu aquela Revolução Pernambucana. Depois, em 1824, no primeiro reinado, a Confederação do Equador, uma revolta que teve o seu estopim ali em Pernambuco e se alastrou um pouquinho para outras províncias. E agora aqui novamente, em 1848, os pernambucanos estão revoltados na Revolução Praieira. Por que o nome da revolta é praieira? Esses liberais, eles se organizavam em torno de um jornal conhecido como Diário Novo. E esse jornal ele se situava na chamada Rua da Praia, na capital pernambucana, em Recife. Logo, esses liberais começaram a ser chamados de praieiros, quando eles pegaram em armas para tentar reivindicar seus direitos frente ao imperador Dom Pedro II, a revolta fica conhecida como praieira. Tá certo, galerinha? Esses caras querem que seja implantado no Brasil o federalismo. O que é o federalismo? O federalismo é o que nós temos hoje no Brasil, onde existe um poder central que tem a sua capital em Brasília, atualmente falando, com um presidente da República que é presidente sobre todos os brasileiros, independente da região que se encontra. Porém, os estados têm a sua autonomia legislativa. De 4 em 4 anos, cada estado brasileiro a população tem a sua autonomia para escolher o seu governador. Existe um presidente da República, mas existe também um governador. E dá para exemplificar, contextualizar muito bem esse federalismo para vocês compreenderem hoje, galerinha, se utilizando do exemplo do que está acontecendo através dessa pandemia do coronavírus. No início ali da pandemia, as políticas públicas de enfrentamento que estavam sendo efetuadas e tal, o presidente tinha uma ideia
E tem até hoje uma ideia de liberação total do comércio, vida normal, temos que voltar à vida normal e tal, é o que ele fala. É um lunático. Só que os governadores de estado não estão remando na mesma maré que ele. Os governadores de estado estão sendo mais sensatos e estão levando a situação com mais cautela, graças a Deus. E aí, galerinha, isso aqui está acontecendo dessa forma porque hoje nós temos a República Federativa do Brasil. Federativa, República Federativa do Brasil. Existe um presidente, mas os governadores têm a autonomia dentro dos seus estados. Ou seja, não adianta o presidente ficar lá, blá, 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 falando lá e os governadores não acatarem. Se fosse no período do segundo reinado, para começo de história, não era a população quem elegia os seus governadores. Eles nem tinham nome de governadores, eram presidentes de província. Mas esses presidentes de província, o que seria hoje a figura do governador, eles não eram eleitos, eles eram nomeados pelo imperador Dom Pedro II. O que os liberais querem aqui, galerinha? Federalismo? O que os praieiros na revolta da praieira quer? Eles querem começar a ter liberdade, ter autonomia política dentro do seu respectivo estado, da sua província, melhor falando, no segundo reinado. Tá certo, galerinha? Liberdade de imprensa é o que eles querem também. Dom Pedro II era um cara absolutista, ele era autoritário, ele criou lá o parlamentarismo, mas era aquele parlamentarismo fake. Lembram que nós vimos na aula passada? Ele não dava liberdade de imprensa. Todos aqueles que eram opositores ao governo dele e publicavam matérias em jornais, cada vez que era rastreada essas matérias contrárias ao governo, elas eram censuradas. Os praieiros querem liberdade de imprensa. Galerinha, os praieiros querem o fim do voto censitário também. A Constituição de 1824, a Constituição outorgada por Dom Pedro I, que perdurou por todo o segundo reinado com seu filho Dom Pedro II, ela estabelecia que só pode votar para formar o parlamento no Brasil quem tem uma certa quantidade considerável de renda, ou seja, só quem tem grana tem direito a voto. Os pernambucanos aqui na Revolução Praieira querem o fim do voto censitário e o estabelecimento do voto universal, ou seja, o voto para todos, independente se tem ou se não tem renda, se é da elite ou se não é, todos têm que votar. E por fim, finalizando, não menos importante, o fim do poder moderador. Pô, o cara instaurou um parlamentarismo no Brasil com a ideia de que, com a maquiagem de que o Brasil agora vai ter o poder do rei contrabalançado por um parlamento. Só que não é os deputados que elegem o primeiro-ministro. Quem nomeia o primeiro-ministro é o próprio imperador. É um parlamentarismo fake. Na prática, ele continua governando com o poder moderador nas suas mãos. Tá certo, galerinha? Por que eu coloquei aqui, no cabeçalho do slide aqui, o mundo em sincronia? O Brasil não está desconexo, o Brasil não está descontextualizado do que está acontecendo no mundo aqui nesse período. Que mensagem chata isso daqui. O Brasil está surfando na onda, pessoal, da chamada Primavera dos Povos, que está acontecendo no Velho Mundo, na Europa. O que está acontecendo na Europa em 1848? Em 1848 está sendo instaurado na França, por exemplo, a chamada Segunda República. Quando Napoleão surgiu lá na Revolução Francesa, Napoleão enterrou os ideais revolucionários na França. Se usurpou o poder, se tornou um imperador e tal, e quando ele é derrotado lá pela Inglaterra em 1815, acontece o Congresso de Viena, onde os reis absolutistas europeus sentaram e começaram a reestabelecer os seus acordos entre reinos com o objetivo de preservar o absolutismo dentro da Europa. Galerinha, na França, quando Napoleão cai, vai ser restaurada a monarquia absolutista de novo. Quem foi guilhotinado na Revolução Francesa, o cara que foi para a guilhotina foi o Luís XVI. Quem assume o trono em 1815 é o Luís XVIII. Sabe por quê? Porque o 17 morreu na barriguinha da Maria Antonieta quando ela foi guilhotinada.
Aconteceu na Europa pós-napoleônica a restauração das monarquias absolutistas. Só que em 1848, aquela semente que foi plantada na Revolução Francesa vai germinar, ela vai florescer. Por isso que esse ano ele entra para a história como o ano da primavera dos povos. Não é que aconteceu algo na estação primavera, mas é uma alusão. Na primavera, as flores desabrocham. Aqui vai ser o desabrochar das ideias da Revolução Francesa. Tá certo, galerinha? O povo vai ir para as ruas na França, o operariado, o proletariado, o campesinato vai ir para as ruas na França e queremos o fim da monarquia em França e a instauração da Segunda República. Não é à toa que em 1848, galerinha, está sendo lançado o Manifesto do Partido Comunista por Karl Marx e Friedrich Engels. O poder do povo e para o povo. Aqui, galerinha, o povo vai ir para a rua. Fim do voto censitário. Na França é voto universal. Todo mundo tem que votar e tem que escolher seus representantes. O primeiro presidente da Segunda República da França eleito é o sobrinho de Napoleão Bonaparte. O povo estava fazendo algo tri importante na rua na França, mas foram burros, elegeram o sobrinho de um ditador. Elegeram Luiz Bonaparte, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Esse cara vai ser um presidente que vai chegar e vai usurpar no poder, instaurando o Segundo Império Francês. Só que essas ideias que começaram na França de tentar destituir de novo a monarquia absolutista, se espalharam para reinos que hoje é a Alemanha, reinos da Áustria e por aí afora, e daqui em diante, de 1848 em diante, uma por uma as monarquias absolutistas começaram a cair na Europa. Galerinha, mesmo que Luiz Bonaparte usurpou o poder e instaurou o Segundo Império Francês, o operariado e o campesinato demonstraram para a burguesia a força que eles têm quando eles estão unidos. Tá certo, galerinha? O Marx vai ter uma frase assim, ó: a história se repete uma vez como farsa e na outra como tragédia. Lá na Revolução Francesa, na Primeira República, o Napoleão Bonaparte tomou o poder, usurpou o poder. Aqui na Segunda República vai ser o seu sobrinho Luiz Bonaparte. A história se repete uma vez como farsa e a outra como tragédia. Galerinha, então é o seguinte, o Brasil não vai ficar alheio ao que está acontecendo no mundo na Primavera dos Povos e vai tentar instaurar aqui a sua primavera em 1848 com a Revolução Praieira. Galera, esse pessoal aqui, os praieiros, vão tomar não a capital Recife, mas vão tomar a cidade de Olinda, que é muito importante economicamente também, e vão se expandir para outras cidades da capital pernambucana, vão ficar quase um ano em guerra contra as forças legalistas de Dom Pedro II, mas assim como as revoltas do período regencial vão ser derrotadas pelo forte poder centralizador de Dom Pedro II. Mas é uma tentativa do Brasil se inserir no quadro das revoluções que estão acontecendo no mundo afora. Tá certo, galerinha? Isso aqui então é só algo que na aula passada é muitos conteúdos do Segundo Reinado e eu não consegui contemplar a Primavera dos Povos, mas é algo importante, particular, peculiar da história brasileira. E só ressaltando para vocês que é o seguinte, nós estamos até hoje esperando o Brasil passar por essa primavera, tá certo? Essa primavera aqui no século XX teve a Primavera Árabe, onde todos os países derrubaram seus ditadores, aqueles que usurpavam o poder, e no Brasil nós temos uma classe política que até hoje usurpa o seu povo como uma forma de deboche aqui nesse lugar. Estamos esperando passar pela nossa primavera ainda. Abraço em todos, saudades muito de vocês.